todos os irmãos mais uma vez, com a paz do Senhor, e uma boa tarde a todos os ouvintes. E agradeço a Deus por essa rica oportunidade de trazer a palavra nesta manhã, né? E agradeço também pela confiança ao nosso pastor Etos Bento, né? De ter dado essa oportunidade, né? E a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer nesta manhã é uma palavra bem conhecida, né? Que se encontra lá em Lucas, capítulo 18, verso do 35 ao 43, como tema, o cego de Jericó. Glória a Deus. Como a palavra nos fala, verso 35, e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. E disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que eu se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Glória a Deus. E logo viu, seguiam glorificando a Deus, e todo o povo, vendo isso, davam louvores a Deus. Glória a Deus. E aqui nós observamos essa passagem bíblica, que é uma passagem bem conhecida, mas ela me trouxe uma grande reflexão por essa manhã, quando estava meditando nesta palavra. Glória a Deus. Aqui, antes de dar início à palavra, eu vou pegar aqui uma base bíblica aqui como introdução. O tema dessa palavra que Deus colocou no meu coração é: não desista. Independente da situação, do que nós possa estar passando ou há de passar, não podemos desistir, porque há milagre, há cura e há providência de Deus. Às vezes o homem não tem aquela providência que nós esperamos, mas a providência de Deus chega no tempo certo. Glória a Deus. E aqui, como base, como introdução dessa palavra, lá em 2 Coríntios, que fala do sofrimento do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, não vou ler 4 versículos apenas, que o título fala a partir do 16 até o versículo 33, mas eu vou ler só apenas 4 versículos como introdução nesta palavra que Deus nos concedeu nesta manhã para nossos corações. O título fala: o sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Glória a Deus. Nós observamos que no verso 23 fala: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoito, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoito menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apredejado, 3 vezes sofri um naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo do gentil, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Meus irmãos, eu peguei como introdução essa palavra, porque independente da situação que nós possa estar passando ou passar, nós não podemos desistir de maneira nenhuma, nem desistir através de uma enfermidade, através de uma situação difícil que está passando, às vezes necessidade, às vezes até fome, como muitos estão passando hoje, em meio a essa situação que nosso Brasil está passando.
E aqui nós estamos falando da questão do apóstolo Paulo, porque muitos em meio a essa situação, eles voltaram para trás, eles desistiram do evangelho, eles ali se acomodaram em casa, ali, não tem mais força nem vigor. Então essa palavra que eu falo, que eu deixo nessa manhã, não desista, independente a situação. Glória a Deus, porque Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para minha família, Deus tem o melhor para sua família. A recompensa de Deus vai vir, a providência de Deus vai vir, porque nós observamos aqui que o título fala dessa passagem bíblica, os sofrimentos de Paulo por amor ao evangelho. Então fala os sofrimentos, não está falando um sofrimento isolado que às vezes acontece na nossa vida e às vezes nós queremos desistir ou voltar para trás. Glória a Deus, aleluia. E aqui nós voltando para a palavra, aqui nós observamos aqui que algo que me chama a atenção também no verso 37, continuando Lucas 18, verso 37, que nos fala: e disse-lhe que Jesus o Nazareno passava. Glória a Deus, aleluia. Onde Jesus passa, alguma coisa acontece, alguma coisa vai mudar na minha e na sua vida. Aqui nós observamos que ali Jesus passava. E hoje é diferente, Jesus está aqui conosco, nesta manhã, aonde quer que eu e você esteja, Jesus está lá. A palavra de Deus nos fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio. Então Ele está aqui, glória a Deus, aleluia. Ele está aí na sua casa, Ele está aí no seu trabalho, Ele está aí onde quer que você esteja, Ele está aí. Glória a Deus, aleluia. Nós observamos que já no verso 38 fala: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ai de mim e ai de você, sem as misericórdias de Deus, que renova a cada manhã na minha e na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Nós observamos que aqui o cego de Jericó, se nós formos observar, aqui não fala o nome, mas lá em Marcos 10:46 cita o nome desse cego, que é o cego com o nome de Bartimeu. Então nós observamos que Bartimeu, aqui no verso 39, e os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui eu observo, não podemos se calar em meio às situações, em meio aos problemas que tiver acontecendo em nossas vidas. Nós precisamos continuar clamando ao Senhor, nós precisamos continuar orando e buscando cada vez mais em meio às situações. Nós não podemos estacionar, nós não podemos parar por causa de uma situação. Nós observamos que o apóstolo Paulo, o sofrimento dele era muito sofrimento. Era muito, não era pouco. Não tinha um sofrimento e passava ali um tempo sem mais sofrimento. Ele sofreu o seu ministério inteiro e ele nunca voltou para trás. Ele nunca abandonou o evangelho. E hoje nós vemos que é diferente. Quantas pessoas que abandonam o evangelho, desiste, não quer mais saber da palavra, não quer saber mais de estar nos cultos. E nós observamos aí o exemplo do apóstolo Paulo. Glória a Deus. E aqui nós observamos aqui, que é interessante aqui, que o pessoal queria que Bartimeu ele se calasse, queria que ele parasse. E era uma multidão. Nós observamos que ali era uma multidão. Aqui no 36 aqui fala: e ouvindo passar a multidão, perguntou que era aquilo. Ele sabia que era Jesus, ele sabia que era a solução da sua vida, ele sabia que ali toda a sua situação ia acabar, toda a tristeza ali, a cegueira, tudo aquilo ia passar, ia acabar, porque ele viu ali a providência, ele viu Jesus, que é o que podia curar, é o que podia mudar a história da sua vida. E não é diferente hoje. Também nosso Jesus, nosso Deus, ele também cura, ele faz milagre no dia de hoje também. Se você obedecer a palavra de Deus, se você continuar clamando, buscando em oração, a qualquer momento ele pode entrar com providência, ele pode curar, fazer um milagre, ele pode mudar aquele quadro, aquela situação, ele pode abrir uma porta de emprego, ele pode abrir ali, suprir as necessidades de coisas que você ali está triste, que você está ali sem saber o que fazer. Deus é a solução. Jesus é aquele que abre porta onde não tem porta, é Ele que entra com providência na minha e na sua situação.
Glória a Deus, aleluia. Nós observamos que algo interessante, nós observando aqui no verso 41, que diz, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. Verso 42, e Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu observo aqui, que enquanto a multidão falava, enquanto a multidão ali queria que o cego de Jericó, ele parasse, que ele se calasse, queria impedir, queria parar ele, mas Jesus estava ali só ouvindo tudo ali que estava acontecendo. Ele estava ouvindo o clamor de Bartimeu. Não é diferente nessa manhã. Ele está ouvindo o nosso clamor, ele está ouvindo o seu clamor. Ele não te esqueceu, ele não me esqueceu. Continua clamando, não desiste, independente. Aqui eu trago uma palavra, uma frase em cima dessa palavra, porque Jesus ouviu toda a multidão ali falando, querendo parar o cego de Jericó. Não é diferente nos dias de hoje. Quantos nos quer nos parar, quantos não quer nos calar, quantos que quer que nós desista, quantos ali que torcem para nós desistir, mas não podemos parar e obedecer às vozes, a multidão que se levanta, pessoas que se levantam contra a nossa vida. Nós observamos que aqui, essa passagem bíblica aqui do verso 35, como eu citei, até o verso 43, Jesus aqui ele não falava nada, ele só ouvia. Não é diferente, ele está ouvindo o seu clamor, ele está ouvindo sua petição, ele não desistiu de você. Glória a Deus, aleluia. Nós observamos aqui que todos falavam e Jesus só ouvia. Ele está te ouvindo também nesta manhã. Independente das vozes que você está ouvindo, independente das falas que você está ouvindo, independente de algo que está querendo te parar, não para, não desista, porque o Senhor vai entrar com providência. E o interessante é que aqui nós observamos que no verso 43, no verso 42, no finalzinho fala, vê, a tua fé te salvou. Então Jesus ele não quer apenas te curar, ele não quer apenas acabar com esse cenário, com essa situação, ele quer também te salvar. Ele veio para salvar a mim e a você. A vontade de nosso Deus é que todo homem, todo ser humano, ele se salve. Mas muitos não encontram esse caminho, muitos não buscam esse caminho, muitos ali não dão crédito à palavra de Deus, não ligam para a verdade que o nosso Jesus Cristo ele nos ensinou lá em João 14,6, eu sou a verdade e o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Então é só Ele que é a verdade, é só Ele que é o caminho, é só Ele que é a vida, é só Ele que nos salva, é só Ele que ali, se nós obedecer à palavra de Deus, Ele vai nos dar a vida eterna lá no céu. Glória a Deus, aleluia. Nós observamos aqui um exemplo também aqui de uma serva de Deus, a Liana, que ela não desistiu em meio à situação que ela passava. Nós observamos que aqui, 1 Samuel, capítulo 1, verso 12, 13, 17 e 18, que nos fala, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Nós observamos que ela tinha uma inimiga, né? Que ali tirava a paz dela, que ali fazia ela chorar, fazia ela entristecer, mas Ana não desistiu. Aqui mostra no versículo que ela, e sucedeu que perseverando, então ela perseverou, ela não desistiu. É a mesma coisa para nós de hoje, temos que perseverar, temos que continuar perseverando, porque uma hora ou outra a resposta de Deus vai chegar na minha vida e na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Nós observamos aqui, no verso 13 fala, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que lhe a teve por embriagada. Glória a Deus. Quantos dias de hoje que às vezes, em meio a um sofrimento, em meio a uma situação, não entende por que às vezes nós estamos se comportando de tal maneira, às vezes por que choramos às vezes com facilidade, por que às vezes nós não falamos quase nada, nós permanecemos às vezes calados, mas ali o nosso Deus está ouvindo o nosso clamor, independente se nossa voz vai sair, independente se nós vamos falar para
outras pessoas ou não, mas o Senhor está nos ouvindo e precisamos continuar perseverando. Glória a Deus, aleluia. Nós observamos aqui que no comecinho do versículo 13 fala: porquanto